Alô? Oi, eu sou a Bruna. Eu faço o que você quiser. Você já pensou em estudar, fazer uma faculdade, pra ver se vai ser alguém nessa porra dessa vida? Conta aí. Como é que você veio parar aqui nessa espelunca? Se você me disser que é vídeo, eu acredito. Você acha que se eu continuar assim, eu consigo tirar quanto por mês? Meu amor, mais do que uma vendedora atrás de um balcão de loja, com certeza. Escuta, Bruna, eu tô com os amigos ali na área VIP que vão adorar te conhecer. Come around me, child. Have a little taste. Do what you want to do, but do it tonight, 'cause tonight you stay with me. In the night you stay. Se você tivesse que me dar uma nota, que nota você me daria? Traders, gamblers, smoking strippers, majors, I Isso aqui é entretenimento. Eu não estou trabalhando com caridade. ecstasy sirens. Tô falando que você tá gastando mais do que pode. Tá cheirando que nem boca. Fica ali na janela. Eu quero ficar te olhando. A estrada é longa, Bruna. Você tá só no começo. Tem um mundo pela frente que você nem sabe que existe. Come around me, child. Have a little taste. Do what Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou o Fernando Adas, estou aqui com vocês no nosso programa Marketing do Ideal ao Real, toda quarta-feira ao meio-dia e contando sempre com a audiência de vocês. O nosso programa é interativo, você já está conosco há algum tempo, sabe que estamos super abertos a perguntas, sugestões que você queira nos enviar. Caso tenha alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, mande para a gente no e-mail alvivo@tvgeraçãoz.com.br ou através das nossas páginas no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, ou no Twitter, @Ideal ao Real. O programa de hoje começa com algumas cenas do filme Bruna Surfistinha, um filme que foi grande sucesso há algum tempo atrás. E eu gosto sempre de fazer alusão a esse filme, porque ele é um exemplo claro da evolução do marketing. Ele é um exemplo claro basicamente por 3 momentos que o filme mostra. Você conhece a história de uma garota, de uma menina que resolve se prostituir e começa a princípio oferecendo os seus serviços de maneira bem convencional, ou seja, se junta a um grupo, a uma casa de acompanhantes e, num primeiro momento, ela oferece os seus serviços como as outras meninas também ofereciam. E essa cena é muito sintomática pelo fato de nos remeter às empresas que oferecem os seus produtos de maneira pouco diferenciada, ou seja, você oferece commodities ao mercado. No segundo momento, a Bruna começa a perceber que se ela tiver um nome diferente, uma marca diferente, talvez ela consiga se diferenciar das demais. E é o momento em que o filme mostra que ela se intitula Bruna, Bruna Surfistinha. Esse nem é o nome original dela, mas o mercado começa a conhecê-la como Bruna Surfistinha. Do ponto de vista de marketing, é muito importante essa transição porque mostra a migração das empresas que investem em produto para as empresas que investem em marcas. Ou seja, a marca é um grande diferencial da empresa em relação à sua concorrência.
E a Bruna faz isso muito bem quando começa a divulgar não só os seus serviços, mas os serviços batizados sobre uma marca, sobre a marca Bruna Surfistinha. E num terceiro momento do filme, que é o momento inclusive em que ela consegue mais divulgação e mais clientes, ela ela inaugura o seu site, o seu blog e começa a interagir com os seus clientes, dando notas ao cliente, dando dicas a esse cliente, enfim, é uma fase mais interativa. E o filme nos traz hoje a inspiração para o tema do programa, que é mobile marketing, ou seja, o marketing feito através das mídias móveis, sobretudo o celular, e é sobre isso que nós vamos conversar com vocês. Agora no primeiro bloco, falando sobre alguns conceitos do mobile marketing, e no segundo bloco, conversando com um especialista sobre campanhas em mobile. Por isso, fique atento, é um assunto que tem tudo a ver com você, não só na tua empresa, mas também como você, pessoa física, usuário de celular e super receptivo a essas novidades do marketing digital, do marketing móvel. Bom, quando se fala em evolução das mídias, normalmente a gente tem 3 momentos de percepção dessas mídias, de como essas mídias evoluíram ao longo do tempo. Nós começamos a abordagem falando um pouco das mídias de massa, ou seja, o marketing mais convencional, quando ele surge como esforço de comunicação e de estímulo a um público-alvo, ele a princípio adotava as mídias de massa. A gente está falando basicamente de televisão, de rádio, jornal, revista, cartazes, mídias capazes de atingir a todo mundo, capazes de falar com todos. Era o grande momento das promoções, das ações ligadas a um estímulo que interessasse a todo mundo. E durante muitos anos o marketing se confundiu com as ações ligadas ao público como um todo. Então fazer marketing significava ter um comercial na televisão, ter uma campanha no rádio, ter um anúncio no jornal. Então estamos falando aí basicamente dos anos 70, dos anos 80, em que começa ali nos anos 80 algum esforço de segmentação das mídias. É o segundo momento em que a gente começa a falar das mídias dirigidas, ou seja, aquelas capazes de transmitir mensagens um pouco mais segmentadas, ou seja, falar com grupos. Então, nós começamos com as mídias de massa e depois vai se migrando aos poucos para as mídias segmentadas. Quando se fala de mídia segmentada, se fala basicamente de esforços ligados ao e-mail, à carta, ao telefone e aos eventos, que também são capazes de levar uma mensagem dirigida a um grupo específico. De uns anos para cá, e a gente deve admitir que talvez nessa última década, as mídias segmentadas partiram para um terceiro estágio, no qual a gente percebe uma tendência de que elas se personalizem cada vez mais. Eu estou falando aí das mídias pessoais, aquelas capazes de falar com você. O marketing digital e o mobile marketing respiram nesse ambiente, num ambiente no qual você já pode contar com mídias mais do que dirigidas, com as mídias pessoais, aquelas capazes de transmitir uma informação única a um indivíduo específico. Então, do ponto de vista de evolução das mídias, a gente considera esses 3 momentos: as mídias de massa, as mídias segmentadas e as mídias personalizadas, as mídias one-to-one. Agora, do ponto de vista de evolução das ofertas, se as mídias também evoluíram e foram cada vez mais sendo canalizadas para públicos específicos, a gente também pode considerar que as ofertas também foram fazendo uso dessas mídias dirigidas. Ou até o contrário,
pela necessidade que o mercado tem de cada vez mais segmentar as suas ofertas, as mídias também precisam atender a esses anunciantes, criando possibilidades de comunicação cada vez mais dirigida. Assim, nas mídias de massa, nós tínhamos, por exemplo, apelos genéricos. Se você pensar bem, que apelo comercial, que diferencial do produto, que benefício da sua oferta seria possível de atingir a todo o universo, a um público de massa? Normalmente, anunciantes, campanhas ligadas à massa como um todo, estão muito ligadas a apelos de preço, ou seja, as mídias de massa acabam sendo muito utilizadas para ofertas e benefícios ligados a preço. É lógico que existe toda uma possibilidade de um trabalho de comunicação institucional junto a essas mídias de massa. Mas o que a gente vê normalmente nas campanhas de massa são apelos de preço. Num segundo momento, quando as mídias segmentadas começam a ser utilizadas, o apelo de preço ele vai se deslocando e passa a acontecer um pouco mais o apelo ligado a produto. Ou seja, na medida em que você tem uma mídia segmentada, um e-mail, uma mala direta, um telefone, e consequentemente você tem um público-alvo mais específico, o apelo pode ser feito, além da questão de preço, também ligado a produto. Ou seja, você já consegue definir uma oferta com um diferencial de produto passível de ser dirigida a um público mais segmentado. E num terceiro momento, nas mídias pessoais, aquelas nas quais você vai falar diretamente com uma única pessoa, você começa a ter condição de conhecer melhor o perfil dessa pessoa, como essa pessoa reage à oferta, se essa pessoa é frequente na sua loja, se essa pessoa consulta o saque, se visita a internet, enfim, a mídia pessoal ela é ideal para ofertas interativas, ou seja, ofertas ligadas ao estilo de vida de determinado cliente. Por isso, normalmente, as campanhas de relacionamento começam a princípio usando a mídia de massa para estimular todo mundo. Aos públicos que reagirem, ela atua com as mídias segmentadas, e aqueles clientes mais específicos, você também acaba muitas vezes adotando as mídias pessoais, ou seja, a interação e o mobile marketing tem tudo a ver com esse momento. É lógico que existem empresas hoje que já adotam as estratégias dirigidas desde o início do lançamento. Você pode, inclusive, fazer uma campanha interativa para lançar determinado produto. De qualquer maneira, é importante que se saiba que as mídias de massa são ideais para essa fase de apresentação, enquanto as mídias pessoais talvez sejam mais adequadas para uma fase de interação, na qual a gente já se conhece, o público já conhece a marca já conhece o público, e por isso essa interação acontece de maneira mais natural. De qualquer maneira, é importante que se saiba que hoje falar de internet, falar de smartphone, falar de interação é algo que agrada a todo mundo, e por isso campanhas que se alimentam dessa estratégia são sempre muito bem-vindas. Bom, por falar em internet, por falar em interação, eu queria comentar com vocês um pouco as categorias de produtos. Existem empresas que sempre fazem pesquisas sobre as categorias de produtos que reagem mais ou menos à internet. Ou seja, quando se pensa em determinada categoria de produto, qual é a importância da internet na influência do consumidor em relação a esse produto? Eu trouxe uma pesquisa feita por um instituto, pela Nielsen, que todo mundo conhece, e a Nielsen listou aqui para a gente as categorias de produtos
mais influenciadas pela internet na América Latina. Ou seja, quais são os segmentos onde você utiliza a internet ou para consulta ou para compra, e isso é fundamental, porque a internet acaba tendo então um impacto grande nesse consumo. O gráfico nos mostra que o segmento em que o consumidor mais interage com a internet é o segmento de aparelhos eletrônicos. Ou seja, toda vez que se pensa em um aparelho eletrônico, grande parte da população, e o gráfico nos coloca aqui quase 80% dos consumidores interagindo com a internet para falar ou para pesquisar ou para comprar essa categoria de produtos. Então, aparelhos eletrônicos têm aí uma grande influência, sofrem uma grande influência da mídia internet. Na segunda categoria, os eletrodomésticos. Existe então uma tendência que o consumidor se aproxime da internet quando ele quer conhecer ou pesquisar sobre eletrodomésticos. Na terceira categoria, livros. A gente percebe aí a grande influência do segmento editorial, do segmento de livros, utilizando a internet. Não só nas livrarias virtuais, que nos permitem degustar o capítulo do livro, interagir com outros leitores, mas também a internet enquanto material mesmo editorial, ou seja, o tal do e-book, a possibilidade que você tem hoje de ler o seu livro dentro do seu iPad, do seu Note. Então, livros também são aqui colocados como uma grande categoria próxima da internet. A quarta categoria é a categoria de música, ou seja, os clientes se utilizam muito da internet para não só ouvir as suas músicas, baixar as suas músicas, como também interferir nessas músicas, fazendo personalizações, fazendo edição. Então, música também é um segmento aqui muito utilizado pelos internautas. A quinta categoria, carros. Carros também aparecem como um segmento no qual a internet permite que você faça análises comparadas, análises de modelos, e existem sites aí que nos permitem até fazer o test drive virtual. Tudo isso, pessoal, nos alerta sobre a possibilidade de migrarmos para o ambiente digital experiências normalmente tidas no ambiente offline, ou seja, no ambiente real. E talvez uma discussão bacana que a gente possa ter é em que aspecto a internet migrou, roubou, canibalizou as mídias offline ou não, ou se a internet atrai para ela um público novo, um público que não atuava ou que não respondia positivamente ao ambiente off e que agora vem visitar e conhecer as marcas através do ambiente digital. Uma coisa é certa, uma coisa é real. O número de consumidores de mídias móveis no Brasil é cada vez maior. E a gente percebe que os números de vendas feitas através das mídias móveis é cada vez mais crescente. Para você ter uma ideia, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico nos mostra que o ano passado, só no primeiro semestre de 2012, 132 milhões de reais em compras foram feitas em mídias móveis. E esse ano, para 2013, espera-se que esse número chegue a 2 bilhões em compras. Ou seja, a tendência à compra nas mídias móveis é uma tendência que veio para ficar, é uma tendência que já acontece lá fora e que também no Brasil está chegando. Haja vista o número de vendas de smartphones feitos em 2012. Em 2012, a própria Câmara Brasileira nos acusa algo em torno de 15 milhões de smartphones vendidos e de 2.600.000 tablets vendidos.
o que significa que o brasileiro está cada vez mais personalizado em suas mídias dirigidas e super apto e super motivado à compra por essas mídias. O gráfico que eu trouxe para vocês também mostra um pouco os principais produtos adquiridos por brasileiros em mídias móveis. Os principais produtos adquiridos através de mídias móveis são os eletrônicos, depois os ingressos de cinema e shows e os eletrodomésticos. De alguma maneira ele casa ali com o outro gráfico que mostrava a influência da internet por segmento. E aí a grande mensagem é que nós devemos então ficar atentos ao uso que se faz hoje dos smartphones, dos tablets, para que você possa fazer um uso estratégico, inteligente e eficaz dessas mídias. Finalizando esse primeiro bloco, eu trouxe para vocês mais alguns números sobre o uso que o consumidor brasileiro hoje faz do seu smartphone ou do seu tablet. 93% dos portadores de smarts e de tablets buscam informação nesses aparelhos. 73% acessam as redes sociais. 63% pesquisam preços nos seus smarts, nos seus tablets. 62%, ou seja, quase que a totalidade desse pessoal que pesquisa o preço, envia mensagens sobre preços para outras pessoas, ou seja, eles se tornam grandes divulgadores das ofertas. 56%, um pouco mais da metade desses portadores, fotografam o produto que querem comprar. 39%, quase 40%, procuram os aplicativos de QR Code para obterem mais conteúdo, mais informações sobre a oferta. E 21% valorizam segurança quando estão fazendo essas compras. Ou seja, uma minoria é mais prudente. A grande maioria se emociona com essa conveniência dos mobiles e acabam aderindo, adotando essa ferramenta no seu dia a dia de consumo. Bom, em síntese, são essas as informações que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a tua atenção. Se tiver alguma dúvida, ao vivo, @marketingdoidealalreal.com.br, e te espero até daqui um pouco na nossa segunda parte com a entrevista sobre marketing mobile. Um abraço.